Você tá cansado dos políticos corruptos do seu país? Já teve vontade de morar longe de todo mundo? Você é um anarcocapitalista e o seu sonho é viver em um conto de fadas onde todo mundo é muito bom? Já parou pra pensar na possibilidade de você mesmo, criar o seu próprio país? Bom, você vai precisar de algumas coisas pra isso e é um pouquinho complicado, mas é possível. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Elias Tibniak, estou aqui com o Alex e hoje vamos te mostrar um tutorial passo a passo de como criar o seu próprio país. E no final vamos vender o curso de como fazer o próprio país. Para início de conversa, não existe uma definição exata do que faz com que um território seja um país. O que define que um país é exatamente um país é que outros países reconhecem esse país como um país. Tu fala o país umas 8 vezes. Ou seja, você precisa ter um reconhecimento internacional. Por exemplo, se os países integrantes da ONU definem que o seu quarto na sua casa é um país, você já pode começar a emitir imposto e emitir passaporte do seu país, e você pode fazer as regras que você quiser. Você pode formar uma seleção de futebol, né? Importar jogador. Exatamente. Mas isso aí a gente vai falar em detalhes um pouquinho mais pra frente. Mas para início de conversa, vamos começar pelo básico. Para criar um país, você precisa, primeiro, de um território. Se você quiser formar um novo país de forma pacífica e sem violência, você provavelmente vai ter que ir para um lugar remoto, mas bem remoto mesmo. Por exemplo, várias ilhas ao redor do Pacífico Sul permanecem não reivindicadas por nenhum estado soberano e hoje estão só esperando para serem transformadas em nações independentes. Mas boa sorte se você quiser fazer um país por lá, porque é muito remoto mesmo. Você pode também procurar por pequenas parcelas de terra ao redor do mundo que ficam entre grandes potências, mas que nenhuma dessas potências reivindicou. O microestado de Liberland, por exemplo, foi formado a partir de um território ao longo do Danúbio, que nem a Croácia nem a Sérvia reivindicaram. O seu tamanho é de apenas 7 km², que é bem pequenininho. Engraçado que a bandeira dele é um rio mesmo, né? Que é tipo a única coisa que representa esse lugar é o rio, né, cara? Com certeza é um anarcocapitalista que fez esse país aí, cara. Bom, como falamos agora, Liberland ou Liberlândia é uma nação localizada entre a Croácia e a Sérvia e que foi proclamada em 15 de abril de 2015 pelo atual presidente libertário Vít Ledicla. E a área em questão não tem nenhuma infraestrutura e é só um terreno baldio, um terreno no meio do nada. Caraca, mas então esse cara aí se deu bem, né? Porque ele pode morar lá e não pagar imposto, não fazer nada, né? É, ele pode construir qualquer coisa que ele quiser construir lá, né, cara? É, ele pode proibir o que ele quiser, pode permitir o que ele quiser. É, exatamente, é a área dele, né? Bom, outro terreno que ninguém reivindicou é Bir Tawel, que fica entre o Egito e o Sudão. Mas esse é um terreno no meio do deserto seco, sem acesso nenhum à água doce. Então, por isso que ninguém reivindicou, ninguém quer morar lá. Mas é um terreno. Tá lá, né? É, olha o anarcocapitalista ali, ó, com a bandeira ali, ó. Dá pra jogar um futebolzinho de areia, né? É, um futebolzinho de areia ali, cara, tu imagina os graus que deve ter aí, né? Mas outra coisa que você pode recorrer é a ilhas artificiais. Porque se nenhuma dessas opções deu certo pra você, ou se você acha muito complicado, você pode você mesmo construir a sua própria terra, a sua própria ilha. E de acordo com as leis internacionais, as nações só podem reivindicar até 19 quilômetros além das suas costas. Então, se você tivesse dinheiro pra isso, poderia começar a dragar o fundo do mar e construir a sua própria ilha. Então, altos territórios aí no meio do mar, você pode simplesmente construir a sua própria ilha, se você tiver dinheiro, né, cara? É, tem que tacar areia lá, igual os árabes fazem lá em Dubai, né? É, exatamente. Pô, imagina se uns caras bilionários fazem isso, tipo, nação Amazon, ou então país Tesla. Ia ser muito doido, né? Fazer fábrica, vai criar as crianças já nascem estudando tudo sobre a empresa dele na escola, desde a escola até os seus 20 anos, e vai trabalhar na Microsoft para o crescimento da empresa. É, mano, ia ser massa, ia ser massa. Bom, teve até um cara que fez uma parada dessa. No caso, não uma parada de fazer da sua própria empresa, mas ele construiu a sua própria ilha artificial, que foi criada por um ativista milionário que literalmente empilhou um bocado de areia num coral no Oceano Pacífico. E o cara chamou isso de Ilha de Minerva. Ou seja, o cara fez a própria pedaço de terra dele. Olha lá como é que é. É uma opção, né? Não dá pra morar aí, né? Mas ele pode falar isso pros amigos dele, né? Eu tenho um país, e você? Exatamente, exatamente. Agora, outra opção seriam cidades flutuantes. Se você não consegue criar a sua própria ilha artificial, você pode tentar construir uma nação flutuante. Inclusive, muitos arquitetos no mundo inteiro já elaboraram planos realistas, embora extremamente
caros para cidades flutuantes. Ou seja, cidades, ruas, prédios, tudo flutuando no mar. O que seria bem futurístico mesmo, né? Isso aí seria muito doido, né, cara? É. Agora, outra opção seriam lugares abandonados. Por exemplo, o Principado de Sealand. Que doideira, hein, esse lugar aí, hein? Imagina, você tá perdido no meio do mar e você encontra esse negócio aí, você fica uns 5 anos da sua vida. Os caras te resgatam, né? Aí você fala, pô, obrigado por me salvar. Eles falam, não, aqui no meu país o imposto é 100%, me dá tudo que você tem. Caraca, mano. Bom, esse lugar, o Principado de Sealand, foi uma base militar da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1966, um DJ chamado Roy Bates ocupou essa ilha para servir como base para uma estação de rádio pirata. Hoje em dia, a rádio não funciona mais, mas ele colocou o nome desse lugar como Principado de Sealand. E além disso, ele se declarou príncipe. E até hoje, o Principado de Sealand é considerado uma nação independente. E nesse caso aí, meu amigo, você não precisa ser rico, é só você pegar seu barco e encontrar um lugar abandonado no meio do mar. Isso aí tá mais fácil então, né? É o mais acessível para os anarcocapitalistas aí, né? Agora vamos a uma opção que é não pacífica, porque todas essas opções agora foram pacíficas, que é a independência pela força. A última opção disponível para você seria a mais óbvia: declarar independência ou tomar algum território pela força. E, historicamente, nenhuma dessas opções funcionou muito bem sem o apoio massivo da população. Olha aí a Escócia, por exemplo, que até pouco tempo atrás estava pela luta pela independência. Também tem alguns povos no mundo hoje que estão em busca de criar seu próprio país, né? Tipo, os curdos, né? Tem os palestinos, o Tibete também. E não é um processo muito simples assim, né, cara? Não é tão simples assim. Mais fácil você pegar uma ilha artificial no meio do oceano. Exatamente. Agora, o segundo passo para você criar o seu país é determinar o seu governo. Se você fizer um país, você tem que decidir como ele vai funcionar. Você vai ser um ditador? Você vai estabelecer uma monarquia hereditária? Ou você pretende criar um sistema anarcocapitalista? Bom, fica aí ao seu critério. Mas, de qualquer forma, você vai precisar de um governo nacional coeso para ser reconhecido pela comunidade internacional e não apenas visto como um bocado de gente idiota ocupando um território. Aí complicou pro anarcocapitalista, né? Essa parte aí complicou pros caras, exatamente. Resumindo, o seu governo precisa ter um aparelho pelo qual possa interagir com as outras potências estrangeiras. Para isso, você precisaria de um ministro de Relações Exteriores ou de algum cargo semelhante. Isso é, se você quiser ter reconhecimento internacional. Porque reconhecimento internacional é muito importante. Se nenhum outro país te levar a sério, você pode cumprir todas as obrigações legais de acordo com o direito internacional para se tornar um Estado livre, mas sem reconhecimento, meu amigo, isso não vai levar em nada, não vai dar nada. A melhor maneira de ser reconhecido seria por meio de enviados diplomáticos a nações amigas simpáticas às suas ideologias. Uma boa dica é que, para sua micronação dar certo, você tenha aliados poderosos. Então tem que ter uma costa quente, né? Tem que ter um amigo grande, né? Os Estados Unidos e tal. Tem que ser sobrinho de alguém, então, né? Exatamente. Não vai fazer amizade com o Brasil, não. Você já viu o exército brasileiro aí, né? Não vai ajudar em nada. A melhor maneira de garantir que você seja declarado um Estado livre e soberano seria simplesmente ingressar na ONU, que é a Organização das Nações Unidas. O que não é tão difícil quanto parece. Tudo que você precisa fazer é escrever uma carta ao secretário-geral e solicitar o ingresso. Não tem burocracia nenhuma. Não precisa preencher formulário nem nada. É só pedir. Agora, se eles vão aceitar ou não, são outros 500. Não custa sonhar, né, cara? Sonhar não paga imposto, né? E no seu país pode não ter imposto pra nada. E também, imagina, burocracia de quê? Se, por exemplo, tem que reconhecer em cartório. Mas que cartório se o país é meu? Se meu país não tiver cartório? Exatamente. E aqui, meu amigo, a gente mata a cobra e mostra o pau. Porque se você quiser realmente enviar uma carta pra ONU, o endereço é esse aqui, ó. É a primeira avenida das Nações Unidas, na rua 46 de Nova York. E o código postal é 10017. Tá aí, ó. Agora, outra coisa que seu país obviamente vai precisar é da sua população. Exatamente, um país não é um país sem a sua população. Então, meu amigo, você pode chamar todos os seus amigos e familiares para participarem do seu novo país. Mas se você for anarcocapitalista, você pode chamar a galera aí da 4ª série. Então tem que ser um país que é bom, né? Tem que ter coisa boa lá, né? Tem que ter coisas atrativas pra chamar a galera, né? Bom, não é tão difícil assim montar um país, só tem que ter um porquê de você montar um país, tem que ter ali os fundamentos da parada, tem que ter o dinheiro pra construir tudo isso também, tem que ter o território, que não é tão difícil. Se tiver dinheiro, você faz uma ilha artificial no meio do oceano, mas acho que realmente o negócio é o porquê e a galera pra te apoiar, tem que pelo menos umas 1000 pessoas contigo, né? Pra te apoiar nessa parada. E eu acho que o mais
difícil é realmente o reconhecimento internacional. Mas uma nação soberana e uma nação extremamente legal, que já tem aí mais de 200 mil pessoas, esse canal aqui, rapaz, esse canal aqui é soberano, rapaz, esse canal aqui, ele é democrata, porque se você der um like, o vídeo sobe. Então isso aqui é democracia, rapaz. Quantos mais likes, mais o vídeo sobe, mais essa nação fica mais soberana ainda, mais população. Então até amanhã, rapaz, até o próximo vídeo, tchau!